Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje são dia 25 de abril, leitura da Bíblia, Juízes capítulo 4 e 5, Evangelho segundo Lucas capítulo 22, versículo 35 ao 53, Livro dos Salmos, capítulo 94, Provérbios, capítulo 14, versículo 3 e 4. Juízes, capítulo 4, servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Ogaim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora e Baraque, livra-nos. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai, e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulão, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente eu irei contigo, porém não será tua a honra da investidura, a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Heber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até ao carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete-Agoim para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e a todos os seus carros e a todos os seus exércitos a fio de espada diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros dos exércitos até Arosete-Agoim. E todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Jael mata Cícera. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda. Não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: Há aqui alguém? Responde: Não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e a lançou na mão de um martelo
e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: Vem, mostra-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. O cântico de Débora. Juízes capítulo 5. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saia tu, ó Senhor, de Seir. Marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos. Falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor, pois, pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda e tu é um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva pesos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio, contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiguidade, estão na antiga região de Amaleque. Desceram guerreiros, depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos. De Maqui desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi então enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão, porque ficaste entre os currais para ouvires a flauta. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve junto a seus navios. Azé se assentou nas costas do mar, e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expõe a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã, em Tanaque, junto às águas do Meguido. Porém não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas. Contra Sísera, desde a sua órbita, o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar. O galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor. Em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres, Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita.
e deu golpe em Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: porventura não achariam e repartiriam os despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Cícera, estofos de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa. Assim ao Senhor pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levantam no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 35 ao 53. As duas espadas. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então ele disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que de mim se refere está sendo cumprido. Então eles disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. Respondeu-lhes: basta. Jesus no Getsemane. E saindo foi como de costume para o monte das oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Jesus é preso. Falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhes disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saíste com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Pedro nega a Jesus. Livro de Salmos, capítulo 94. Apelo para a justiça de Deus. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não o vê. Nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei aos estúpidos dentre o povo. Vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria?
O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhes dar descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas juízo se converterá em justiça, e seguirão todos de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo resvalo meu pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Dos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual foge o mal tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e o condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte, o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Provérbios capítulo 14, versículo 3 e 4. Não havendo... 3 e 4. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheitas.